Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Plantão Covid da UFSJ Informa. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as vacinas, sobre como que a gente tem vivido, esse momento histórico, esse momento de muita incerteza, muita dúvida, preocupação. E, exclusivamente vamos conversar um pouquinho mais com a juventude para ver como que será que eles estão lidando com tantas informações, o que eles estão conseguindo filtrar para levar isso para a vida e tomar os cuidados que são necessários, como que eles têm lidado com essas informações. Mas, inicialmente, eu queria causar uma reflexão em vocês. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa questão da vacinação e das pessoas que não estão tão seguras com a ideia de se vacinar. E por que será que elas não têm essa segurança? Pensando nisso, a gente pode refletir um pouco sobre o tempo de produção de uma vacina. Para se produzir uma vacina geralmente demora bastante tempo, e a vacina do Covid foi produzida muito rápida. Então, será que a gente tem tanta certeza do que vai acontecer a longo prazo? Será que é uma resposta mais imediata? Mas será que a gente está remediando algum efeito colateral? O que isso pode causar em alguma parte da população que não reaja bem com a vacina? Pensando nisso, nós entramos em várias questões e para conversar isso a gente vai falando ao longo do programa. Vamos conversar com a juventude e pensando nesse cenário de mais de 2.000 mortes, é muito interessante a gente ver como eles estão lidando com toda essa situação. Inicialmente vamos falar com a Thaís. Thaís, seja muito bem-vinda. Ela vai contar pra gente um pouquinho mais sobre como tem sido para ela todo esse momento. Ela já foi vacinada, então ela vai falar o que ela tem sentido, se ela tá sentindo alguma coisa ou se até agora não sentiu nada. Então fica à vontade, Thaís, seja muito bem-vinda mais uma vez. Daniela, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, de estar falando aqui sobre um assunto tão importante, que é o que a gente está vivendo há mais de um ano, que é essa pandemia. Fazem 3 dias que eu vacinei, não estou tendo nenhuma reação, meu corpo está normal, não senti nada depois que eu vacinei. E para te falar a verdade, eu fiquei meio receosa de vacinar porque andei pesquisando algumas coisas sobre a vacina e vi coisas assim que mexem com a cabeça de qualquer um. Eu vi que vacina altera DNA, eu vi que a vacina tem chips implantados para controlar pessoas, eu vi que a vacina traz outras doenças como autismo e doenças autoimunes. Então, assim, eu fiquei bem preocupada, mas peguei e fui vacinar. Não senti nada, não tô sentindo nada, nenhum sintomas. Vamos ver daqui mais alguns dias, como que vai dar. Obrigada pela oportunidade, viu? É isso mesmo, muito obrigada, Thaís. Realmente existem muitos rumores, sobre essas fakes ou essas verdades sobre os efeitos da Covid, os efeitos da vacinação contra o novo coronavírus. Então, tem algumas histórias que até dizem sobre a infertilidade da mulher, que é algo que preocupa muito as mulheres que sonham um dia em ser mães, por exemplo. Então, isso é uma grande problemática, porque vai muito além de se vacinar. As pessoas que estão produzindo e correndo atrás de respostas é uma missão de salvar a vida de toda a população mundial, mas além disso também é uma corrida por dinheiro. São pessoas que vão entrar para a história, são empresas que vão entrar para a história do mundo. Então, é muito importante para eles. Então, a que custo que eles conseguiriam uma vacina pra gente? Será que seria a qualquer custo? A custo das nossas vidas? A custo de efeitos colaterais em nós? Efeitos graves? Então, realmente, é algo a se pensar, algo a refletir. Então, resta a gente saber se essas pessoas serão os salvadores da pátria ou os destruidores da vida de muitas pessoas. Dando continuidade, agora nós vamos falar com a Regiane. Ela é uma jovem que está enfrentando a Covid-19, ela foi infectada pelo novo coronavírus e ela vai contar pra gente um pouquinho mais sobre o que ela tem ouvido, como que ela tem se cuidado, como ela tem se sentido. Seja muito bem-vinda, Regiane, fica à vontade. Oi, Daniela, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco a minha experiência com essa doença aí que tá assolando todo mundo. Como vocês sabem, só faz 4 dias que eu testei positivo pro novo coronavírus. Eu tô tendo um pouco sintomas leves, um pouco de febre, dor no corpo, mas nada muito grave. Eu também perdi o olfato e o paladar
e por isso eu perdi um pouco de peso. Não foi muito, mas eu já senti que eu perdi um pouco de peso. Aí eu andei pesquisando, né, na internet, o que poderia me ajudar a curar esse vírus. E eu encontrei que um pouco de chá de erva doce, você tomando chá de erva doce, cura, alivia os sintomas, né? Por isso que eu não largo o meu caneco. E também um pouco de uísque com mel, se você fazer gargarejo o dia inteiro, como o vírus ainda vai estar na garganta, ele não vai se espalhar pelo corpo. Aí eu também tô fazendo isso um pouco, para ver se melhora. E eu também vi, né, também algumas manchetes que muitas pessoas estão falando que o vírus foi criado em laboratório. Eu fico pensando, como alguém teria coragem de fazer uma coisa ruim que está prejudicando tantas pessoas, está matando tantas pessoas no mundo. Mas como eu te falei também, meus sintomas estão um pouco leves, não nada de grave. Muito obrigada pela sua participação, Regiane. Ficamos muito felizes em receber você. Tanto eu quanto toda a equipe do FSJ Informa. Te desejo uma ótima recuperação e que fique tudo bem o mais breve possível. Dando continuidade, né, nas nossas entrevistas, também falamos um pouquinho com o Yuri. Então, Yuri, fica à vontade aí, seja muito bem-vindo para você contar um pouquinho mais, né, sobre o que você tem visto aí de notícia, o que você sabe um pouquinho sobre esse coronavírus que você pode compartilhar com a gente. Fala, Daniela. Cara, eu sempre tive uma dúvida para saber o que é verdade e o que é mentira acerca do coronavírus. Eu dando uma pesquisada aqui, eu vi que tem a possibilidade, só a possibilidade, né, dela ter vindo dos morcegos. E também que em 2003 ela teve uma variante que estava matando, estava dando uma síndrome respiratória poderosíssima, que matava cerca de 50% dos idosos. E logo mais em 2012, uma outra variante no Oriente Médio estava matando em 35 a cada 100 pessoas. Tem uma outra variante circulando aí também que ela ataca somente os felinos, que deixa os felinos praticamente mortos. Mas felizmente, pelo menos para nós seres humanos, ela não passa para a gente. E o importante sempre é lavar as mãos e ficar fora de aglomerações para prevenir o coronavírus. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Yuri. Reforçando para todos os nossos telespectadores, é muito importante todas as medidas preventivas para a gente poder se cuidar, usar máscara, álcool em gel, evitar aglomerações. Todas essas são medidas que realmente são comprovadas pela ciência, isso funciona. Então, se todos nós nos cuidarmos, a gente vai conseguir conter esse avanço do Covid, que tem sido algo cada vez mais preocupante, principalmente agora no nosso país, em que a gente está vivendo um cenário de várias mortes, são 2.000 pessoas, ou até mais que isso, morrendo diariamente. Dando sequência, agora nós vamos conversar com o Rafael. Rafael está sendo vacinado no posto, perto da casa dele, pela nossa enfermeira Bianca. Então, Rafael, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes de poder participar desse momento com você. Olá pessoal, estou aqui hoje no posto de saúde do meu bairro para tomar a primeira dose da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. É importante frisar que o uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina não tem eficácia comprovada na cura da Covid-19. Estamos aqui hoje justamente para incentivar toda a população do seu papel de tomar a vacina e desmistificar possíveis crenças que levem à não vacinação. É importante lembrar que após a vacinação, temos que manter o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social. E se possível, fique em casa, pessoal. Agora com você, Daniela. Muito obrigada, Rafael, por compartilhar esse momento conosco. Queria reforçar também o que foi dito por ele e pela Bianca sobre a importância de tomar os cuidados mesmo após a vacinação. A vacinação é feita em 2 doses, então mesmo que você já tenha tomado até mesmo a sua segunda dose, é muito importante você se cuidar, porque o risco de contágio é real. Porém, se você se cuidar, você consegue, além de se prevenir, mesmo que os seus sintomas sejam leves ou que você não tenha sintomas, você também consegue prevenir
pela vida das outras pessoas, né? Algumas pessoas, às vezes, podem se contaminar através de você e evoluírem para casos graves ou até mesmo irem a óbito. Então, é muito importante que a gente se cuide por uma questão da saúde pública, uma questão coletiva. É pensar no todo e não só em nós mesmos. Dando sequência, agora vamos começar um pouquinho com o Robert. Robert, seja muito bem-vindo. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre cloroquina, né? Que foi alvo de muito debate aí há um tempo atrás. E o que a gente tem de estudo sobre isso, Robert? O que você já ouviu falar sobre? Porque cloroquina é algo que mexe até mesmo muito com o psicológico, né? Tem gente que acredita tanto naquilo que parece que é por causa de ter usado aquele medicamento que realmente você se curou, por exemplo. Então, fala pra gente, Robert, o que você achou aí, o que você pensa sobre o assunto? Oi, Daniela. Das crenças que estão descartadas pela ciência em relação ao coronavírus, a gente pode citar a cloroquina como um exemplo. Para quem não sabe, a cloroquina é um medicamento de uso oral que geralmente é usado no tratamento de malária e outras doenças e infecções. Então, a gente sabe que a cloroquina ela teve uma grande polêmica mundial quanto à sua eficácia contra o coronavírus. Segundo Cristina Lana, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, a possível indicação para a cura da Covid-19 tem origem em 2003, quando ocorreu a SARS-CoV-1, um tipo de coronavírus, em algumas regiões da China. Nessa época, a cloroquina e hidroxicloroquina foram usadas como testes para avaliar a eficácia como antiviral. Esses estudos foram feitos in vitro e havia sim um efeito do medicamento na replicação viral. No entanto, essa epidemia não durou muito tempo e não se espalhou muito. Então, como essa epidemia não durou muito e também não se espalhou, os estudos que estavam sendo feitos da cloroquina quanto à sua eficácia no vírus foram abandonados. Mas com a pandemia que a gente está vivendo do novo coronavírus, vários estudos e conhecimentos sobre esses medicamentos foram resgatados e voltaram a ser o foco da atenção de muitos pesquisadores, ocasionando uma polêmica mundial em relação ao assunto. Entretanto, depois de todo um processo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, decidiu suspender os estudos com a droga. Segundo a organização, o objetivo é reavaliar sua segurança antes de retomar as pesquisas. A decisão ocorre depois de a revista científica Lancet ter publicado uma pesquisa com 96 mil pessoas internadas com coronavírus em 671 hospitais de 6 continentes, mostrando que o uso da hidroxicloroquina e cloroquina estava ligado a um risco maior de arritmia e de morte. Cientistas de universidades como Harvard e Heart Center, responsáveis pelo estudo, também constataram que não houve benefício no uso da droga após o diagnóstico de Covid-19. Então, dessa forma, os resultados mostram que a pesquisa é incapaz de combater o novo coronavírus, além de apresentar riscos de efeitos colaterais em pacientes infectados pelo vírus. Uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia SBI afirma que é urgente e necessário que a hidroxicloroquina seja abandonada no tratamento de qualquer fase da Covid-19, tornando a hipótese da eficiência da cloroquina contra o coronavírus descartada pela ciência. É isso, Daniela. Muito obrigada, Robert. E agora nós estamos aqui com o Walter, vamos fazer uma entrevista com ele. E ele vai falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que, na verdade, não acontecem, que a ciência já disse que isso é um mito. Inicialmente, seja muito bem-vindo, Walter. Obrigado. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre essa eficiência, né, da Coronavac. O pessoal fala que só mais ou menos 50% que pega, né, então, que funciona, que é imunizado. Eu queria saber o que você acha disso, qual que é a sua percepção sobre isso? Boa tarde, Daniela. Então, né, essa é uma grande mentira que perpetua na nossa sociedade, né? Em relação a esses 50%, é referente ao contágio da doença. Ou seja, você tem 50% de chance de não ser contaminado. Porém, se você for contaminado, você tendo a vacina, né, no seu organismo, a chance de seu quadro ser grave e ficar mais grave, ela diminui, é quase nula. Então, esse 50% é referente ao contágio, não tem nada a ver com você 50% em relação a pegar ou não pegar. Porque você vai ter a chance de pegar da mesma forma, porém você vai ser mais
imune à doença. Sim, e até mesmo, até mesmo as próprias chances de óbito, né? Nos testes que foram feitos, não teve nenhum óbito. Então, é muito importante, né? Considerando que hoje a gente está batendo aí, em média, 2.000 mortes por dia. Em 24 horas, 2.000 mortes é uma quantidade considerável. E também tem várias mentiras, né? Sobre a vacina e tudo mais. Você viu alguma específica? Sim, o pessoal inventa muito, né? Fala que a vacina modifica o DNA, que causa as doenças como câncer, AIDS, mas é pura mentira, né? A vacina simplesmente pega uma parcela do fragmento do coronavírus e usa para a reprodução de imunidade para o nosso organismo. Então não tem nada dessas superstições aí, falar que ela vai alterar o DNA, vai dar câncer, outras doenças do tipo. A gente escuta muito isso, né? A quantidade de DNA utilizada é muito estudada, né? Antes de colocar ela numa vacina. E eu queria saber também um pouquinho sobre o chá de erva doce, né? É um mito, mas é muito antigo esse mito e o pessoal acha que chá de erva doce cura tudo. Eu queria saber o que você acha. O chá de erva doce, ele perpetua na nossa sociedade há mais de 10 anos. E antes ele era usado para combater o H1N1. Que eles falam, combate o H1N1 porque ele possui o princípio ativo de Tamiflu. Isso, ele possui esse Tamiflu. Esse Tamiflu é nada mais que um remédio que ajuda para combate de outras gripes, de outras coisas. Não tem nada comprovado que ele vai ajudar no coronavírus. Sim, e também é algo que não tem, né, no chá de erva doce, que não tem. O pessoal até faria algum sentido, por menor que seja, mas nem na erva doce a gente encontra isso, né? Então é um baita de um mito. E a gente também vê nesse momento que o pessoal tá tomando muita vitamina, né? Vitamina C, complexo B e aquelas vitaminas de A a Z. O que você acha disso? Isso é outra fake news, né? Que a sociedade, a mídia passa para todo mundo, às vezes de uma forma errada, né? As vitaminas não ajudam no combate, nem a prevenir essa doença, né? Ela simplesmente vai te ajudar na sua imunidade, que não comprova que você não vai pegar a doença nem nada. Ela só vai ajudar na sua imunidade. E não é recomendado você ingerir um uso excessivo de vitaminas, sem recomendação médica, que pode até te fazer mal. Então as vitaminas só servem para imunidade, para mais nada. Sim, pode te ajudar a combater qualquer tipo de doença, né? Mas contra a Covid a gente deixa para a próxima. No mais era isso, Walter, muito obrigada. Foi um prazer receber você e até a próxima. Voltamos e agora vamos falar um pouquinho mais com a Tainara. A Tainara vai contar pra gente um pouquinho sobre as inseguranças que ela tem passado nesse momento, sobre quais são as maiores dúvidas dela e quem sabe também não é a sua dúvida. Então, Tainara, seja muito bem-vinda, fica à vontade. Olá, Daniela. Desde que a pandemia do novo Covid teve início nos primeiros meses de 2020, surgiu algumas dúvidas sobre a busca implacável pela cura do Covid-19. E hoje nós vamos tirar algumas dessas dúvidas. A primeira delas é quais os efeitos colaterais mais comuns das vacinações contra o Covid-19. Em primeiro lugar, é importante compreender que qualquer vacina pode causar desconforto, como uma vermelhidão, um inchaço no lugar da aplicação, até alguns casos de tontura. E raramente elas provocam os efeitos colaterais graves, assim como qualquer outra medicação. É importante destacar que as pesquisas atuais para as vacinas contra o Covid ainda não tiveram tempo para detectar eventuais efeitos colaterais tardios. Isso será realizado em conjunto com o processo de vacinação. Entretanto, não há motivo para pânico. Afinal, nenhuma das vacinas testadas provocaram reações fora do esperado. As grávidas podem vacinar? É uma dúvida muito recorrente. As grávidas e lactantes não foram incluídas nos estudos clínicos das vacinações no Brasil, o que faz com que não se saiba cientificamente se os imunizantes podem proteger as gestações contra o Covid-19 e afirmar categoricamente que não pode ser responsável por complicações durante a gestação, como, por exemplo, perda gestacional, parto prematuro e malformação do feto. Tem vários estudos e até mesmo testes clínicos sendo realizados ao redor do mundo para tirar todas as dúvidas e, assim, podendo proteger a mãe e o feto. Outra dúvida
é que mesmo vacinado, existe uma possibilidade de uma pessoa ser infectada e transmitir o coronavírus? É uma possibilidade. Os testes das vacinas focam na capacidade de evitar que as pessoas adoeçam contra o Covid-19. E até o momento, a capacidade de impedir a infecção não está sendo avaliada pela maioria dos testes clínicos, pois demanda mais tempo e esforço. Portanto, ainda não se sabe se uma pessoa vacinada que seja infectada pode transmitir o vírus e de forma sintomática. Muito obrigada, Tainara. Pegando um pouquinho do gancho em tudo que você disse, mais uma vez quero reforçar sobre todas as dúvidas geradas por essa produção tão rápida de vacinas. Nós temos como exemplo de uma doença que foi erradicada, a poliomielite, né? A gente não tem mais essa doença no Brasil e graças à vacinação, porém é um processo muito demorado e com a Covid já não foi assim. Então, a gente realmente não consegue ter tanta certeza mais sobre o assunto. É motivo de dúvida para muitas pessoas. Mas será que não se vacinar é uma solução? Ou será que se vacinar é um problema? A gente não sabe. Vivemos um momento de grandes dúvidas, muitas incertezas e esperamos ansiosamente, né, por respostas. E no mais foi isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Fiquem ligados na nossa próxima edição. Nós vamos conversar com uma pessoa que está na linha de frente do combate ao Covid. E ela vai contar tudo, vai contar detalhes de como é a vida do enfermeiro, do médico dentro da UTI. Como que os infectados estão ali, quais são as condições deles, como tratar deles. Então fica ligadinho que vem muita novidade por aí. Muito obrigada e até a próxima!